Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Rachid, sou babalorixá, sou também advogado. Temos casa aberta aqui em Uberaba, Minas Gerais. Nossa casa se chama Axé Tobi Odecolê. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Baba Anderson, grande doutor, homem culto, e que, como eu sempre tive a oportunidade de dizer, eu repito, que você é um orgulho para as religiões de matriz africana. Ter um homem do seu calibre na nossa religião muito nos engrandece, viu, Anderson? E tenho orgulho de ser seu pai e de ser seu amigo. Fico grato por ser convidado a dar uma pequena contribuição que, perto da fala de tantos que me antecederão, é, é pequena, né? Mas chamado a contribuir para esse tipo de projeto, de programação, eu jamais me esquivaria, mesmo com o tempo bem apertado, que eu corro dia e noite e você sabe, né? A questão que me foi colocada, uma das questões que me foram colocadas para poder fazer essa pequena fala, foi o que podemos entender, né, sobre a exploração da fé. Todos nós temos acompanhado diversos escândalos, né, escândalos dantescos envolvendo pessoas que se auto-intitulam religiosas, né? Nós podemos citar aí os inquéritos investigando o homicídio da missionária e deputada, né? Escândalos envolvendo padres. Nós temos João de Deus, investigado por diversos crimes hediondos, bárbaros, né? Contra uma, contra dezenas de mulheres, né? E isso nos faz refletir, né? Será que isso só está do lado de lá do muro ou está também do nosso lado, do lado de cá, dentro das nossas casas, dentro das religiões de matriz africana? Eu acho que tudo aquilo que transcende, que ultrapassa o que é sagrado, tem que ser bem administrado, explicado, e é preciso de passar pelo crivo dos próprios orixás, dos próprios deuses. O que eu quero dizer com isso? Quando você se dirige a uma comunidade terreiro, geralmente, se você não é adepto ainda, se é a primeira vez que você é levado, as pessoas que se dirigem a essas casas, muitas vezes, 90%, se dirigem porque estão fragilizadas. Ou estão precisando de saúde, ou estão passando por algum momento ruim, algum momento triste em suas vidas. E isso é bíblico, né? Está até na Bíblia, que a fé empobrece o homem. Eu não sei se é bíblico ou se é um dito popular, né? Me corrijam se eu estiver errado. Eu fico preocupado com essa questão dessa fé cega, né? Porque eu tenho muita fé, mas eu acredito que a fé deve sempre estar amparada de bom senso, de cautela e de inteligência. A fé cega, ela tem espaço nas nossas vidas. Ter a fé cega em um orixá, a fé cega em um Deus, seja ele qual for, mas não a fé cega nos homens. Nós precisamos de ter cautela com essa fé cega nos homens, que no próprio Evangelho de Allan Kardec já há lá um capítulo dedicado à afabilidade, né? Eu sempre repito isso, que existem pessoas que sua fala goteja mel, mas o seu coração amarga como fel. Então, a minha preocupação com a fé cega é
geralmente, que ela vem acompanhada cercada de abusadores dessa fé. Nós percebemos pessoas que enriquecem da noite para o dia e pessoas que não têm origem, né? Não têm origem familiar, que tem aquela árvore genealógica de riqueza, pessoas que não têm uma ascensão profissional e que se intitulam religiosos e vão se aproveitar da fé alheia, desses momentos que eu citei, desses momentos onde a pessoa chega fragilizada e ela é imbuída daquele sentimento de que se ela der a sua casa, o seu terreno, o seu carro, ela vai se curar, ou ela vai ter um terreno no céu. Isso parece até uma piada, mas é verdade. Isso acontece muito. Basta vocês entrarem no Google, pelos sites da Justiça Federal por aí afora, que vocês vão ver a quantidade de ações que tem de reparação por dano moral, dano material contra entidades religiosas, né? Quando é que uma pessoa vai perceber que a sua fé está sendo explorada? É muito difícil enquanto ela se encontra sensibilizada, porque só quem já sentiu a dor de ter uma doença grave em sua família, né? Eu perdi meu pai e minha mãe com câncer, né? Então eu sei bem o que é o desespero de um diagnóstico trágico, né? E sem previsão de cura ou tratamento. Então, quando as pessoas chegam até as religiões, eu não estou falando especificamente das religiões de matrizes africanas, mas as pessoas chegam até nós com uma esperança, né? E como é que elas vão perceber? Geralmente elas percebem quando elas já foram lesadas, certo? Geralmente o que eu percebo é que quem as alerta são os amigos, são os vizinhos, né? Mas quando a troca começa a ser maior do que o amor, do que a vontade de auxiliar, é preciso que um sinal se acenda na consciência de cada um. É preciso que um sinal se acenda. A caridade, ela não é cobrada, tá? A caridade é algo gratuito. Porém, existem outras questões que, por exemplo, nas religiões de matriz africana, nós manipulamos diversos materiais. Nós, quando vamos passar um ebó em alguém, nós precisamos... Um ebó vamos fazer um trabalho, de uma maneira mais grossa de se dizer, para alguém, para positivar os caminhos, para trazer a cura, implorar a cura para aquela pessoa, uma cura que seja possível, né? Aí muita gente me diz, mas o senhor acredita que tem cura que é impossível para os orixás? Não, eu acredito em milagre. Eu não acredito que você vai comprar o milagre. E isso é que eu não acredito. Eu não acredito que o milagre tenha preço, tá? Mas, voltando ao que eu estava dizendo, quando nós vamos preparar um ebó, todas as pessoas que são babalorixás e alorixás, que têm uma casa, sabem o quanto de despesa é para se fazer um ebó. Então, é cobrado um determinado valor para aquele ebó. Aquele valor ele serve para pagar a gasolina de quem fez as compras desse ebó, as compras dos materiais dessa limpeza, o gás da cozinha, a luz da casa, a energia da casa. Afinal de contas, nenhuma casa é apoiada pelos nossos órgãos de governo. Inclusive, nós não temos quase incentivo nenhum para sobreviver. Nós sobrevivemos por fé dos próprios adeptos. Eu, no meu caso, do meu trabalho, né? Dos filhos de santo que colaboram com a casa, o pagamento da mensalidade, né? E mensalidade essa simbólica, diga-se de passagem, que é um valor de R$30, né? No caso da nossa casa em específico, né? E a pessoa precisa de estar muito atenta quanto à questão da exploração. Muito atenta, porque isso deprecia.
Isso nos diminui, porque nós somos muito mais do que valores. Nós somos organismos, nós somos entidades que preservam uma cultura multissecular. Então nós somos muito mais do que isso. Nós não cobramos para. Nós não devemos especular a fé dessa forma, colocar o dinheiro à frente de tudo. Quando você faz isso, nem você tem fé mais. Nem você. Há também um outro viés dessa mesma informação. Não são só os líderes religiosos, né, que são explorados por sua fé. Há pessoas que exploram os líderes religiosos também. O contrário também é uma verdade. Há pessoas que sugam o nosso tempo, o nosso carinho, o nosso amor. E isso também é uma exploração da fé. Usam do nosso conhecimento, muitas vezes da nossa visibilidade, para poder depois nos apunhalar pelas costas. Nos abandonam, dizem que falam mal, né, do que foi feito para si. Isso também é exploração da fé, mas é uma via de mão dupla. Ela não acontece somente entre o líder religioso e o fiel. Há fiéis também que abusam da nossa boa fé, exploram a nossa fé. Certo? Um caso de reparação de dano, né, seria muito clássico para essas questões. Há babalorixás e alorixás que têm o entendimento, que eu estou falando no caso específico agora do candomblé, que os ibás, aquilo que pertence ao filho, né, deve ficar consigo, e que aquilo pertence ao acervo da casa ou pertence ao babalorixá, com todo respeito, né? Todas as vênias a quem entende assim, eu não entendo. Eu entendo que o ibá, os petrechos religiosos de cada um pertencem a si. E se aquela pessoa desejar levar, retirar, sair da casa, nós não podemos impedir. Porque senão nós vamos estar dando o mesmo tratamento que se dava no tempo da escravidão. Né? Nós lutamos tanto contra a escravidão, contra esse regime antidemocrático, e nós vamos empregar isso nas nossas casas? Você pode sair, mas o seu ibá não sai. Você pode sair, mas os petrechos que você trouxe vão ficar aqui. Não, não. Já é tão difícil viver com quem nos quer bem, com quem quer estar conosco. Imagine viver aprisionando alguém. Isso não funciona. Fique conosco aqueles que desejarem e sejam breves ao partir aqueles que também desejarem partir. Sejam breves, tenham boa sorte. É causa de reparação de dano moral e material a recusa da entrega desses petrechos religiosos. Você não deve se recusar, tá? Então, o que fazer quando isso tudo para mim é uma forma de exploração da fé, né? Qualquer constrangimento nesse sentido é preciso que seja levado ao conhecimento de um advogado, né? Do Ministério Público, se for o caso extremo, né? Se for chegando a esse nível, isso deve realmente ser reportado às autoridades competentes para que as providências cabíveis sejam tomadas. Tá? Existe alguma relação entre a exploração da fé e a intolerância religiosa? Eu digo que sim. Muitas pessoas se valem da sua suposta fé para desmerecer e açoitar a fé alheia. Isso é também uma forma de exploração da fé. Através da minha fé,
eu diminuo, eu reduzo a fé do meu irmão. E, na verdade, nenhuma religião nos ensina isso. Toda religião nos ensina fé, amor, caridade, solidariedade. Uma pessoa que tem uma religião que ensina o ódio, que ensina a atacar, a menosprezar, a discriminar, ela não precisa de uma religião. Ela não precisa somente de uma religião. Ela precisa, inclusive, de tratamentos psicológicos, né? A essa altura do campeonato, em 2021, nós temos pessoas ainda pregando que elas são as detentoras da verdade, né? Eu sempre repito uma frase que eu gosto muito, que religião boa é aquela que te transforma num ser humano melhor. Então, ao respeito, Dalai Lama foi categórico quando disse que ter uma religião é como sair para jantar com os amigos. Todos podem pedir o seu prato, cada um da sua preferência, sentar-se à mesma mesa e comungar daquele momento, cada um com seu prato diferente, mas jantando junto na mesma mesa, compartilhando aquele momento. Nós precisamos de união, mas não é essa união utópica, essa união inatingível. Não, nós precisamos de união enquanto falamos de instituição religiosa, familiar, né? Nós precisamos de fidelidade com os nossos amigos, e isso tudo é uma forma de prevenção da exploração da fé. E hoje em dia, com a internet, todo mundo tem um acesso que às vezes ele não se processa da maneira adequada na mente de cada um, né? É uma velocidade e é um excesso de informação que é despejado na cabeça das pessoas, que muitas pessoas também não sabem nem o que é correto, nem o que não é. Então, como é que eu acho que a pessoa deve ser encaminhada dentro do caminho religioso? Ela deve procurar uma casa, frequentar essa casa por um tempo e perceber se os ideais dessa casa correspondem àquilo que elas entendem como pertinentes, como ideais corretos, e tem que haver uma identificação, porque os públicos eles se assemelham. As pessoas, cada pastor tem as ovelhas que merece, e cada ovelha também tem o pastor que merece. Então as pessoas vão se identificando naquele meio social e procurar saber a origem dessas casas, né? Se essas casas têm raízes que eu digo, uma história, né? Ou ainda que seja uma casa recente, que tenha sido aberta ontem. O que importa é a maneira que essa casa começou a ser conduzida, a forma que eles estão conduzindo e a sua identificação pessoal. Porque quando é o nosso lugar, o nosso coração sente. E não adianta a gente querer lutar contra isso, ainda que você queira ir para outro lugar. E quando eu digo isso, que o nosso coração sente, eu estou dizendo daquilo que é sagrado, que é o sagrado que toca o seu coração. São os orixás que te escolhem. Não é você que escolhe o lugar. A gente pensa que a gente está escolhendo, mas na verdade nós somos encaminhados para determinados lugares. E estar nesses lugares, nos lugares que fomos encaminhados, que foi escolhido, é estar no mar de rosas? Não, nunca será. Conviver em família é desafiador. Mas aonde há amor verdadeiro e lealdade, não cabe a maldade e as pessoas vivem felizes naquele lugar, né? Então, ouçam o coração de vocês quando estiverem em algum ambiente. Ouçam o coração. Ah, mas o coração pode estar enganado? Pode. A gente pode se enganar. Mas para isso é que eu sugiro que a pessoa passe um tempo de observação, né? Na nossa casa, no nosso axé, tradicionalmente nós chamamos essa pessoa de Abian,
né? O Abian é a pessoa que está sendo observado e também está observando ao mesmo tempo. Para que depois de iniciado, não venha dizer, mas não era assim ou era assim. Por quê? No tempo que a pessoa é Abian, é o momento em que ela observa, ela é observada, ela tem condições de saber se aquilo é o que realmente ela deseja ou não. Se há uma identificação ou se não há uma identificação com aquilo que ela entende que seja religião. Como combater esses fenômenos, né? A exploração da fé e a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é uma questão de educação também, né? É uma questão de berço, uma educação doméstica e uma questão de educação também nas casas religiosas, né? A exploração da fé, eu entendo que deve ser combatida com a denúncia, né? A denúncia, ela é o meio mais eficaz de se combater a exploração da fé. Mas nós temos que tomar cuidado, né, para não estarmos sendo também estimulado por outras pessoas. Vai lá, denuncie, porque isso é exploração da fé. Procurem sempre um advogado da confiança de vocês, para que vocês sejam instruídos, porque também denunciar um falso crime, dar causa à instauração de procedimento administrativo ou procedimento policial ou procedimento processual sem justa causa, que não seja verdadeiro, sabendo que aquela acusação não é procedente, isso também é crime de denunciação caluniosa. Então nós precisamos estar atentos. Então procurem sempre um advogado, porque a melhor forma de combater a exploração da fé é essa, é denunciando de maneira correta aos órgãos competentes aquele que se sentiu lesado. Mas procurem sempre um advogado, procurem ter acesso a uma pessoa que conhece de leis para que sejam melhores informados, né? E, por fim, eu gostaria de falar sobre a questão do racismo, né? Que, por si só, a nossa religião já é marcada desde quando chegou ao Brasil por essa questão racial. Tudo que diz respeito ao candomblé, a umbanda, as religiões de matrizes africanas, é tido como algo do mal, né? Para grande parte da população ainda, infelizmente. Nós temos exemplos claros, né, de racismo quando nós associamos a pomba branca à paz, a um estado de paz, a um estado de pureza. E a galinha preta, de cor preta, ela é associada à magia negra, né? Poxa, se a nossa magia é negra, qual a cor da magia das outras religiões? Toda religião tem a sua magia, né? Nós temos que tudo que é ruim é associado ao negro. Veja bem, eu já me pergunto há alguns anos e nunca obtive resposta sobre o remédio que é controlado, é perigoso, faz muito mal à saúde. Por que a tarja é preta? Por quê? Fica esse questionamento para vocês também. Eu não poderia perder esse espaço, perder a oportunidade de falar para vocês nesse espaço, nesse momento, sobre a questão do racismo, sobre esse preconceito religioso que assola os nossos terreiros. Nós temos o caso de uma pastora, de uma missionária sendo acusada de um homicídio bárbaro. E nós não temos notícia de uma pedra atirada na vidraça da casa dela. Não que eu ache que isso seja correto e nem estimula a violência. Mas isso nos faz pensar. Enquanto nós estamos num momento, numa época que nós estamos vivendo, terreiros sendo invadidos, espaços de cultura, de matriz africana, de cultura, de religiosidade, sendo invadidos, depredados, destruídos, incendiados. Veja bem como é que são os valores da nossa sociedade.
Nós temos uma menina que recentemente no interior de São Paulo foi tirada de dentro do roncó, tirada da guarda da sua mãe, por cerca de 20 dias, 17 dias, eu não sei a quantidade. O terreiro foi invadido pela polícia, dizendo que a menina sofria maus tratos. Vejam bem os valores, como é que estão invertidos. Eu não vi falar de nenhuma rebelião na porta da casa de João de Deus. Eu não vejo falar disso. Eu não vi falar de um protesto na porta da casa do sacerdote da Igreja do Divino Pai Eterno. Por que será? Fica essa reflexão para as pessoas. Fica essa reflexão sobre racismo, sobre intolerância religiosa, sobre exploração da fé, para que cada um possa discernir, tenha condições de digerir um pouco dessas informações e pensar: o que é que está acontecendo com o nosso mundo? O que é que tem valor nas nossas vidas? Eu agradeço mais uma vez ao professor Anderson, toda a equipe da UFO, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, nesse seminário. Agradeço, espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma nesses poucos minutos. E aquele que desejar pode seguir nossa página do Instagram, Achetobi Odekolé, A-S-E, Axé porque, com S, porque o S tem som de X em Yorubá, tá bom? Que Deus, Oxóssi, todos os orixás abençoe a todos. Muito obrigado.